Vamos para a nossa aula com ele, nosso clínico geral, nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Então a gente vai falar hoje de alguns sinais que o nosso corpo apresenta quando a gente está com excesso de açúcar no sangue. Vamos começar com o primeiro? Vamos e aí lá. você segue sua aula e vocês vão mandando perguntinha. Hoje nós vamos abrir para muita pergunta. @VocêBonitaTV, o que vocês quiserem. Bora lá. Vamos lá. Foi. Cansaço excessivo. É o primeiro já, pá. Aliás, é um sintoma que, se deixar, todo mundo acha que é só do estresse mesmo, né? E realmente pode ter alguma correlação com o excesso de açúcar no sangue. Uma coisa interessante, Carol, que como é que a glicose que está no nosso sangue circulando, que veio do alimento que a gente consumiu, é uma fonte de energia, né? É um combustível que tem que parar lá dentro da nossa célula. As nossas células é que geram energia para o nosso corpo. Lá dentro tem uma usina de força, que é uma organelazinha chamada mitocôndria. É lá nessa tal mitocôndria que o corpo gera energia, literalmente falando. Isso está dentro das nossas células. Tá. E para a glicose que está circulando no nosso sangue, né, depois de uma refeição, chegar lá na mitocôndria e entrar dentro da célula, a gente precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, que pega essa glicose, abre uma portinha na superfície da célula para jogar essa glicose lá dentro. E aí está o segredo É esse de tudo. passo que começa a falhar quando a gente começa a ter uma predisposição a ter um dia, mais para frente, um diabetes. É um quadro inicialmente chamado resistência à insulina, Carol, que é uma dificuldade que a insulina tem de jogar essa glicose para dentro da célula. E se isso passa a ocorrer, a mitocôndria não recebendo essa glicose, ela não gera energia. Tá. E isso faz com que o corpo comece a te dar sintomas de que você está permanentemente com falta de vigor, um cansaço recorrente, persistente. E isso, óbvio, pode ter correlação com outras patologias, mas o primeiro degrau de um futuro diabetes pode ser um cansaço excessivo. Mas aí eu tenho uma pergunta nesse momento, doutor Roberto, Vamos que é o lá. seguinte, já que a gente está falando na insulina e tal, e eu acho que é uma dúvida geral, até para a gente compreender, algumas pessoas começam a ter um problema nessa liberação de insulina por quais fatores? É uma predisposição, então existem pessoas já que têm predisposição, ou que de realmente ter um hábito de vida que não é legal, enfim, uma vida sedentária e comendo muito, a própria pessoa desenvolve essa resistência à insulina. Exatamente. Na verdade, Carol, tem dois subtipos, até mais que dois, mas o que a gente conhece mais são dois subtipos do diabetes, que a gente chama do tipo 1, que é mais comum desencadear na infância, Carol. Tá. Tem uma tendência genética muito grande quando alguém da família tem. Aí o problema é uma não produção da insulina pelo pâncreas, por um problema autoimune, onde o pâncreas passa a não produzir a tal da insulina, e você começa a ter falta de insulina e tem que, inclusive, o tratamento é repor, é injetar insulina. Isso ocorre muito no diabetes do tipo 1. O do tipo 2, Carol, que eu acho que está virando uma epidemia mundial, ela tem uma correlação muito grande com o hábito, não propriamente a genética. A genética pode influenciar um pouco, mas eu diria que seria 25% a genética no diabético do tipo 2. Tá. E olhe lá, viu, porque é mais hábito, é o ganho de peso, o aumento da gordura no corpo, principalmente na região abdominal, fazendo com que haja produção excessiva de certas substâncias, chamadas citocinas, que vão atrapalhar a ação da insulina. Entendi. O problema não é que eu não produzo insulina, produzo, só que a insulina que eu produzo não consegue agir. Ela tem que, qual é a ação da insulina? Pegar a glicose e jogar para dentro das nossas células. Esta é a ação da insulina. Ela está sendo sabotada por nós mesmos. Ela não está acoplando no tal receptor, por onde abre-se uma portinha e entra a glicose para dentro da célula. Então, é resistência à ação da insulina. Tá. Eu produzo, mas ela não cumpre o seu objetivo. Certo. E é isso que também traz toda a consequência. Essa glicose que também não é jogada para dentro da célula fica circulando no nosso sangue. E ela vai gerar ainda outros sintomas, além da fadiga. O cansaço e a ausência de energia dentro da célula. Aí outros sintomas vão surgir se esse quadro não for revertido. Então, o número 1, excesso, cansaço frequente. Número 2, olha lá, e perguntinha do público daqui a pouco, hein? @VocêBonitaTV, mande perguntas na Bora tela. lá. Sede e fome excessivas, que coisa! Isso aí é clássico, Carol, principalmente... Isso mesmo se a pessoa não tiver diabética.
mesmo que não estiver. Pode já ser um sintoma de um diabetes instalado. Aliás, eu diria, Carol, que tem 3 degraus para a gente chegar ao diabetes mesmo, verdadeiramente falando, instalado já. Primeiro é a resistência à insulina, que é esse quadro onde só a sua insulina não está agindo. Se a insulina não está agindo e a glicose começa a ficar mais alta no sangue, porque ela não tem para onde ir, ela vai ficar circulando. Esse sintoma de glicose alta no sangue ou de açúcar alto, não revertido, a gente chama de intolerância à glicose. São pacientes que já começam a ter até uma dosagem de sangue, a glicose já está passando dos 99, que é o limite. Está ficando ali 102, 105, porque na resistência à insulina, Carol, a glicose em jejum no exame está normal. Normalzinha, mas é a insulina que está ficando alta. E as pessoas não dosam muito a insulina? É importante dosar hoje também. É quase que rotineiro. Os médicos hoje que, obviamente, querem avaliar se o paciente tem sintomas ou se está caminhando para um diabetes, é pedir a glicose, a insulina e a hemoglobina glicada, que ainda também é um sinalzinho de que você pode estar tendo esse excesso de açúcar circulando no teu sangue. Quando essa glicose fica muito alta no sangue, Carol, uma parte é transformada em reserva de tecido adiposo, hein? É, vera gordurinha, você já contou. Olha que boicote. Só que para o corpo humano, ficar com essa glicose circulando muito alto não é legal, não. Isso oxida muito a parede interna dos vasos sanguíneos. A glicose tem um poder muito de oxidar, que a gente chama de parede do endotélio. A parede interna dos vasos sanguíneos. O que o corpo humano faz? Tem que jogar essa glicose fora. Uma parte tem que ir embora. E vai pelo rim. O rim começa a jogar a glicose para fora. Só que essa glicose vai junto com a água do corpo. Por isso que o paciente começa a urinar um pouco mais. Aliás, começou a urinar muito, o corpo está mandando glicose para fora junto com o líquido que está no sangue. Aí você começa a ter uma poliúria, urinar mais do que o normal. E você desidrata por uma urina muito constante. Você começa a ter uma pequena desidratação e começa a ter sede. Que daí é o ciclo. E começa a ter sede. É a bola de neve. E por não ter glicose dentro da célula, ainda tem fome. Fome excessiva. Olha essa pergunta então do público, quer ver? Na tela, olha lá. Um beijo, Mari, obrigada. Apagões na vista podem ser causados também por falta de açúcar. Quando nós estamos nos sentindo cansados, que foi o número 1 que o Dr. Roberto falou, a gente acha que tá faltando açúcar, né? Só que vocês entenderam que é o inverso. Tá sobrando. E aí? Tem relação com isso? Tem. Na verdade, se você tiver a glicose no sangue, é fundamental para gerar energia para as células. Se faltar demais também, isso pode ocorrer ou porque você também está cortando demais todos os alimentos e está tendo hipoglicemia, ou o uso também de medicamentos que abaixam a taxa de açúcar no sangue, quando você já está tratando um diabetes ou já toma medicamentos hipoglicemiantes, a queda súbita de açúcar no sangue, a hipoglicemia, vai dar uma sensação de vista escura ou às vezes até uma lipotímia, né, um desmaio, isso pode ocorrer. Agora, a taxa de açúcar no sangue persistentemente alta de um paciente que não está se cuidando, onde a glicose já está alta há muito tempo, um diabético que não se controla, ele começa a ter problemas na visão por essa oxidação da glicose na retina. Eu falei que oxida o endotélio, acontece também lá no fundo do olho, na nossa retina. Começa a ter um quadro de uma vista meio escura, ou até porque fica turvo mesmo. A glicose em excesso no sangue deixa ele mais viscoso, ele fica turvo. Isso pode deixar também com dificuldade de enxergar. Mas o que ela está perguntando é aquela coisa súbita, né? Aquele apagão. Isso pode ser hipoglicemia, sim, falta de açúcar no sangue. É uma realidade. Tá aí. E daqui a pouquinho a gente pode falar daquela hipoglicemia chamada reativa? Que é o inverso, né? A pessoa comeu e ela pode ter hipoglicemia. Dr. Roberto já conta, mas olha essa perguntinha. Mais uma. Mandem em @VocêBonitaTV. Roberta, um beijo, obrigada. A taxa de glicose nível 135 em pessoas acima de 70 anos é normal? Vamos contar um pouquinho dessa taxa de glicose. O que a gente avalia aí? Não é normal, Carol. Não. Porque depende se foi colhido com o preparo correto. Se essa glicose foi colhida com pelo menos 8 a 10 horas em jejum, ela não pode estar nesse nível. Ela tem que ficar sempre abaixo dos 3 dígitos. Até 99 é considerado o limite. Certo. Né? Então, se está 135 feito com todo o preparo bonitinho, isso é nível de diabetes. Acima de 126 já é um diabetes instalado. Então, não está normal. Agora, mediu no meio sem qualquer preparo, aí se perde um pouco a referência.
Então, tá? assim, é hoje algo avaliável, vamos dizer Totalmente, Carol. Hoje a medicina sabe como avaliar metabolicamente um paciente que está com predisposição a se tornar diabético. Tá. Mesmo com uma glicose em jejum normal. Primeiro, dosar insulina além da glicose. A insulina estando alta com a glicose normal já é a resistência à insulina, que é o primeiro degrau, aliás, reversível. Esse a gente consegue reverter. Tem um teste que é dosar a glicose em jejum, tomar um xarope mais doce de glicose, feito em laboratório, que é uma glicose concentrada, e 2 horas depois medir o nível no sangue. Se tiver acima de 140, 2 horas depois dessa sobrecarga com glicose, é um paciente que está com pré-diabetes ou intolerante à glicose. A glicose em jejum não está acima dos 126 ainda. Tá? E o diabetes mesmo verdadeiro é glicose em jejum acima de 126. Aí já tecnicamente é um paciente já diabético. Tá aí, mandem mais perguntas. @VocêBonitaTV, mais um sinal na tela, olha lá. Vamos lá. Dificuldade de concentração. Sim, então também. A gente acha que o açúcar vai dar aquela bombada de energia, que a gente vai conseguir fazer melhor as nossas, enfim, atividades. E a gente não se concentra. Aí entra até um pouquinho, tem várias situações aí, Carol, inclusive entra a sua pergunta aí da hipoglicemia. A resposta que o corpo tem ao açúcar no sangue pode ser o seguinte: eu estou com resistência à insulina, então eu não consigo jogar glicose para dentro das minhas células. Certo. Essa glicose que não entra na minha célula vai me deixar com falta de energia e até dificuldade de concentração. Até porque a glicose é o combustível prioritário do neurônio, do cérebro. Né? É o que ele extrai energia com mais facilidade. Então eu posso ter já uma resistência à insulina, por isso estar com dificuldade de concentração, ou tem pessoas que produzem insulina de uma maneira muito exagerada depois do estímulo da glicose. O pâncreas libera insulina extremamente, em grandes quantidades. E o paciente não tem nenhuma resistência à insulina, essa insulina vai jogar com tanta rapidez a glicose dentro da célula que vai faltar um pouquinho no sangue e isso pode dar uma hipoglicemia. É muita energia de uma vez só para depois de um tempinho faltar. Porque no início a célula recebe glicose, mas 20 minutos, meia hora, 1 hora depois, o consumo foi rápido e a glicose no sangue foi mandada para dentro da célula e acabou a energia. Aí você tem uma hipoglicemia reativa e pode dar dificuldade de concentração também. São 2 quadros diferentes. Né, que agem de forma diferente nos indivíduos, mas que qualquer pessoa pode desenvolver ou o outro. E levam a sintomas, às vezes, até parecidos. Um por falta de glicose dentro da célula, o outro no fundo, os dois vão faltar glicose dentro da célula, né? Acaba sendo mais ou menos o mesmo raciocínio. O mesmo problema. Mais uma perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente. Beijo, Maíra, obrigada. Depois que iniciei uma dieta low carb, percebi no período pré e pós-menstrual desejo por chocolate ao leite que antes eu não sentia. Isso é normal? Bom, primeiro classificar esse low carb aí, né, Carol? Vamos explicar o low carb. Porque quando a gente fala low carb, assim, eu posso colocar como low carb só 5% do que eu como ser carboidrato. Tá. Isso é exagerado. É aquele bem exagerado, que né? eu diria que é quase que a dieta da proteína mesmo, você exclui carboidrato. Um low carb onde você não diminui mais do que 20%, até 20%, é o que eu faço muito com meus pacientes, até 20%, 25% no máximo ser carboidrato e reajusto nos dias em que faz atividade física, que a gente precisa de mais energia, aí não tem problema. A grande questão dessa pergunta, primeiro que existe uma oscilação hormonal. Próxima de menstruar existe queda da serotonina. E a serotonina ela é estimulada por alguns alimentos, principalmente os alimentos mais açucarados, né? Então já se tem essa compensação de querer ingerir alimentos mais doces próximos do ciclo menstrual, próximo de menstruar. E quando eu fico muito tempo fazendo low carb, um low carb mais intenso, muito intenso, a serotonina que é produzida no cérebro precisa de um nutriente que vem das proteínas, chamada triptofano, sem problema nenhum. As proteínas nos dão esse triptofano. O problema é que o triptofano só entra no cérebro pegando carona com a insulina, via glicose, que também precisa estar no teu sangue em níveis mínimos. Olha só. Então, se você deixa teu cérebro durante muito tempo com menos estímulo da produção de serotonina, com o tempo você vai se tornar um pouco mais compulsivo pelo alimento carboidrato, que vai devolver para o cérebro a produção da insulina, a glicose, o triptofano junto, aí a serotonina se regulariza novamente.
Então é uma resposta. O corpo humano é muito inteligente, né, Carol? O problema é que se a gente tenta boicotar ele por um tempo, depois ele que nos boicota e começa a dar o troco. Dietas sem carboidratos, zero carbo, da proteína durante muito tempo, tá ligado. A pessoa volta depois. Tá ligado né? a mais compulsão alimentar, Carol. Eu vi muito no consultório isso, porque a pessoa volta e come passado aquele boom da dieta da proteína que todo mundo fez, muitos começam a ter uma compulsão tão exagerada que precisam até de ajuda médica, porque a compulsão fica extrema pelo carboidrato. E no pelo final, açúcar, o equilíbrio que é interessante. Eu, por exemplo, sou adepta da low carb, Dr. Roberto sabe disso, mas, por exemplo, ontem eu comi uma massa maravilhosa, mas aí eu prefiro integral. Enfim, eu tento também, quando eu como a massa, que seja... Esse low carb, Carol, é interessante, porque se for analisar o que eu posso tirar de carboidrato e fazer no low carb, que não vai fazer falta. O açúcar, o refrigerante, os doces, a farinha branca, sucos de fruta muito concentrados, mel, agave, são alimentos que levam uma carga de glicose alta no sangue. Agora, desses, o mel ainda é nutritivo. Eu não precisaria me preocupar com isso. Agora, o açúcar branco tradicional, a farinha, o refrigerante, o doce, o leite condensado. É aí que... Só de diminuir isso, Carol, você está fazendo um low carb consciente. Mantém uma leguminosa, um cerealzinho integral, uma outra fruta, pronto. Os legumes são tão maravilhosos. Gente, depois você começa a fazer e você coloca legume em tudo. Sim. É uma coisa impressionante. É só questão de bom senso. Bom, isso, e equilíbrio. Vamos lá. Na tela, perguntinha. Gente, dentro desse assunto, fiquem à vontade. Perguntem o que vocês quiserem, hein? Fabi, um beijo. Açúcar demerara é uma boa prevenção para diabetes. Aproveita e já pincela todos os açúcares. Na verdade, assim, açúcar vai ser sempre açúcar, né, Carol? São os disacarídeos, vão gerar um monte de glicose no sangue. A diferença só do demerara para o tradicional é que ele não passou por refino. Quando se refina, tudo que se branqueia, as farinhas branqueadas, o sal refinado, a farinha refinada, o açúcar refinado, que fica aquele pozinho bem... fininho, todo o refino altera a composição química e se acrescenta cádmio, silicato de alumínio, são substâncias que vão estar junto com o refinado. E então, também o demerara, elas inflamam. Elas são tóxicas. Na verdade, como é em pequena quantidade, a gente acha que não faz mal, mas todo dia ingerir uma quantidade e o demerara não passou pelo refino. Tem essa vantagem, como o mascavo não passou, até o cristal ainda não passou pelo refino total. Mas é açúcar, Carol. Não tem como dizer que o açúcar demerara vai prevenir diabetes. Não. É açúcar, se for ingerir, tem que ser em quantidades baixas, em pequenas proporções. Eu diria que açúcar, hoje se recomenda no máximo 5% do total calórico de uma dieta, no máximo 5, era 10, a OMS diminuiu, pode ser composta pelo açúcar. Então, uma quantidade baixa. Eu diria que dá uma colher de sopa rasa e olhe lá. Que é uma epidemia, né? Porque porque tem açúcar embutido em outros alimentos, né, Carol? Tem quanto? A gente já fez pauta sobre isso. O açúcar está disfarçado em um monte de alimento. Eu lembrei disso no lance do low carb que você está falando. Se a gente comer o queijo, um pedaço de queijo, no próprio peito de peru, se você for ler a composição, às vezes tem glúten, tem carboidrato, tem umas coisas. Aí no almoço, se você colocar uma coisa, tudo tem. Tem, e com outros nomes, né? Xarope de milho, maltodestrina, maltodestrose, mas é tudo açúcar, né? Então a gente tem que diminuir açúcar. Não, demerara é um açúcar mais saudável, entre aspas, para se adoçar em relação ao refinado. Mas não exagere, não pode exagerar. Próxima perguntinha agora, vamos uma atrás da outra, hein? Bombando perguntinha pro Dr. Roberto. Letícia, beijo, obrigada. É possível reverter um quadro de pré-diabetes só com dieta e exercício? É que pergunta linda. Ainda bem que perguntou isso, Carol. Eu queria tanto falar isso. Aliás, a essência desse programa, a essência do Você Bonita é levar prevenção para as pessoas. Depois que está todo já ferrado, aí não tem como, o tratamento vai ter que fazer. Óbvio, aliás, eu diria que... na resistência à insulina e nesse pré-diabetes, quando o pré-diabetes foi desencadeado pelo erro do hábito, eu engordei, fiquei sedentário e passei a comer tudo errado, comecei a ganhar peso e me tornei um pré-diabético. Obviamente, se você fizer um plano alimentar correto, uma atividade física frequente, não uma vez por mês, que não vai resolver nada, de preferência até diário, sem dúvida, perdi peso, a resistência à insulina desaparece, o pré-diabetes vai embora e você literalmente volta à vida normal. Quando você já desencadeou o diabetes verdadeiramente, já é mais difícil dizer que só dieta e exercício corrige. Mas eu diria que a chance é muito grande, né, de você não se tornar definitivamente diabético com mudança de comportamento, principalmente atividade física. Carol, atividade física é remédio
para o nosso metabolismo. Não exageradamente, para não lesionar, mas a atividade física é mais eficiente na diminuição da resistência à insulina do que alguns medicamentos que a gente utiliza para esse fim. Uma vez você explicou, né, doutor Roberto? E hoje vai ter atividade física ainda hoje. A gente vai dar um treino sem intervalo de musculação, que é muito legal, que faz exatamente isso, que melhora muito a queima calórica e também aquele lance dos receptores, que uma vez você explicou. Sim, sim. Você começa a fazer atividade, a célula precisa de energia. Então tudo fica mais fácil. Obviamente, os receptores onde a insulina acopla para jogar a glicose para dentro da célula ficam ávidos. Me mande energia. Preciso. Eles ficam mais abertos para que a insulina acople. Tudo é uma questão da saúde do receptor onde a insulina acopla. Tá. Então, se esse receptor está saudável, tudo fica... E a atividade física ajuda ele a ficar saudável. Tudo fica melhor. Tá aí, Letícia. A Letícia que mandou pergunta, né? Boa Parabéns. Para ontem. O resultado é fantástico, É fantástico. Né? Vamos lá. Perguntinha do público. Adorei a pergunta. Olha lá. Silvia, um beijo, obrigada. Sempre que como doce, fico com dor de cabeça. Isso é sinal que posso ter diabetes? Ou aquele lance de... O corpo também vai dando uns sinais que... não faz bem mesmo, esse negócio já não é bom. Para você é pior ainda. Tem uma coisa assim? Pode ter os dois extremos aí. Ou o excesso de glicose no sangue, essa hiperglicemia, pode causar uma hiperexcitabilidade neuronal, que a gente fala, que é os neurônios do cérebro ficarem hiperexcitados, isso pode encadear uma dor de cabeça, ou ela tem hipoglicemia reativa. Ela deve ter um aumento inicial, depois uma queda um pouco mais súbita da glicose por liberar excessivamente insulina. E isso pode também dar uma dor de cabeça depois de ingerir doce. Para saber melhor, tem que fazer um exame. Né, porque pode ter outra causa também, Carol, né? De maneira genérica, eu diria que uma curva glicêmica já dá uma boa direção. Exames que o médico pede no consultório para classificar você se é uma hipoglicêmica reativa, se está com tendência à resistência à insulina, à hiperglicemia, isso dá para fazer com exames laboratoriais. Doutor Roberto, perguntinha lá do nosso switcher. A leite integral também aumenta o açúcar? Como é que é esse lance de liberação de açúcar e insulina quando a gente está falando do leite, que é proteína, mas que tem lactose, né? Exatamente. A lactose, os disacarídeos, Carol, são os que geram aumento da glicose no sangue. Quais são os disacarídeos? Quando junta glicose com glicose, forma a sacarose, que é o açúcar. Tá. Quando se junta glicose com a galactose, se forma a lactose. E ela vai ser digerida e uma parte dela, quando quebrada, vira glicose de novo e é absorvida como tal. Né? Tá. O que entanto que é lógico, Carol, pelo fato de ter a proteína no leite, a absorção da glicose é mais lenta da lactose. Aí o índice glicêmico do leite é baixo, porque a absorção é devagar, por causa da proteína, mas a quantidade de glicose que vai vir da lactose é média, é moderada. Eu não diria que um diabético vai descompensar tanto porque ingere um leite. Ele vai descompensar porque ingere o disacarídeo, que é o açúcar mesmo, o tradicional, o açúcar, os doces, a farinha refinada, esses Ou são... o leite acrescido de açúcar. Ah, sim. Numa fórmula, o em pó, que às vezes pode ser. Às vezes tem ali para adoçar, tem algumas marcas que acrescentam um pouquinho de açúcar para ficar mais palatável. Mas quando então, a gente compara leite integral com leite desnatado ou semi-desnatado, o que diminui é a gordura, não a lactose. Não, mas aí a lactose fica numa concentração até um pouco maior, porque é por volume. Se eu diminuo a gordura que estava ocupando um pouco de volume, então um leite desnatado tem mais lactose em relação ao integral. Certo, então, mas o integral tem mais gordura. Tem mais gordura. Então, se eu tenho colesterol alto, se eu preciso cortar gordura, eu vou ficar com o meu desnatado. Né? Mas se eu não sou diabético, principalmente se eu não sou diabético. Agora, o diabético, Carol, tem que tomar cuidado, porque eles têm muito problema com a gordura. As mortes no diabético são muito por problemas de placas de gordura nas artérias. Eles têm mais infarte, mais AVCs, por dislipidemia, por alteração do perfil de gordura no sangue. Então a gente fica preocupado só com açúcar e esquece da gordura saturada de origem animal, né, da manteiga, do bacon, da carne gordurosa, que é um fator de risco também para todos nós, mas para o diabético ainda mais. Então eu ficaria com leite semi-desnatado. O semi, tá? Não, eu pensei, no meio termo. Então vamos, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Isso. Bem mineirinho, bem mineirinho. Aliás, é assim que funciona, né? Mineirinho sabe tudo, nem lá, gente. Nem cá, fica no meio. Doutor Roberto é mineiro, para quem não sabe, a Luzinha também. E a gente sempre brinca aí. Beijo, Caxambu, tive aí esse fim de semana, muito tudo de bom. E o queijo de Caxambu, delícia. Não, lá
queijo Lá o queijo é queijo. Bons, muito bom. Vamos para mais uma perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Beijo, Andressiane. Obrigada, lindona. Por que podemos ficar viciados em açúcar? Aquele lance do cérebro. Isso, compararam Carol. O cérebro de uma pessoa viciada em cocaína e de uma pessoa viciada em açúcar. Isso. E o cérebro era igual. Existem neurotransmissores que a gente chama, que são produzidos no cérebro, principalmente, são vários, mas o que a gente sabe tem correlação com prazer, com felicidade, com sensação de bem-estar, é a serotonina e a dopamina. Tá. São os dois que, quando estimulados, a gente tem uma sensação de muito bem-estar, de felicidade plena. E a indústria alimentícia, Carol, infelizmente, não é bobinha não, tá? É lógico que eles têm uma função a cumprir social, mas porque a gente dão para a gente o acesso ao alimento com mais facilidade, mas durante um tempo eles investiram muito em pesquisas para ver quais seriam os ingredientes que elevariam a dopamina e a serotonina. E a conclusão foi o açúcar e a gordura. A gordura também estimula um pouquinho áreas de bem-estar. Bom, obviamente vem uma enxurrada de gordura hidrogenada, que dá crocância, inclusive, e o açúcar. Então, realmente, você vai dando para o teu cérebro constantemente estímulos de áreas do prazer. E óbvio que uma vez o cérebro entendendo que esse prazer é realmente muito bom, ele vai te induzir a ter uma procura maior. E se você tiver hipoglicemia reativa, você come o açúcar, depois de um tempo ele cai no sangue, o cérebro pede de novo. E você vai de novo para o açúcar. Aí vira aquele ciclo vicioso, que é o tempo inteiro querendo, quanto mais come, mais quer. Assim como no caso que fizeram a comparação lá com o cérebro da pessoa que consumia uma dica, cocaína. só uma dica, Carol, eu sei que é um sacrifício desumano, tá? Mas se você tiver a chance de ficar um mês sem açúcar, total, sem açúcar, nada de açúcar. Não é nem farinha, não, é o açúcar mesmo. O açúcar sem açúcar, tá? Também não xarope de milho, frutose em alta concentração, porque também vão dar estímulos de prazer. Então, fica aí com uma frutinha ou outra e corta o açúcar. Em um mês, o teu cérebro começa a desviciar. Ai, que legal. Só que é um sacrifício, que nem todo mundo consegue. Então. Mas depois você consegue tocar com mais facilidade a vida, sem depender tanto do açúcar. E ser feliz com outras coisas que não só os alimentos. Exatamente. Não é tão simples, que é bom, é gostoso, são os realçadores de sabor, mas linda pauta. Obrigada, doutor Roberto. Eu que agradeço. Hoje a gente falou dos sinais, né, do açúcar no sangue, quando tá alto, quando tá em excesso. E com várias perguntas aí respondidas, a gente fez uma pauta super completa. Quem quiser saber mais, site do Dr. Roberto, nutrasaude.com.br ou lá no Insta, @doutorabreviado. Roberto Navarro, você já encontra tudo. E procura lá teu médico para fazer exames, para saber se você está com riscos de diabetes. Obrigada. Eu que Sempre. agradeço.